caros alunos aí do terceiro ano médio, do Centro Educacional Bruno Mágico, a galera aí top desse terceirão aí que está fundamentado para participar no final do ano do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, viu? Galera, vamos hoje fundamentar um assunto importantíssimo, nosso assunto, fundamentando esse desenvolvimento geográfico relacionado à estrutura interna do nosso planeta, certo? Eu peço a vocês atenção nesse conceito, porque é uma parte física da geografia que é um pouco complexa e requer um pouco mais de atenção de vocês para que haja o entendimento. E, na verdade, as dúvidas nós vamos sanar nos nossos fóruns, nossos encontros aí virtuais, onde a gente vai ter a participação ao vivo de vocês junto comigo. Então, guardem aí as dúvidas de vocês, ok? Galera, mas como esse tipo de assunto ele não tem uma linguagem habitual, ele não tem uma linguagem do dia a dia, nós vamos ter que prestar bem atenção para poder entendermos cada fundamento. Na aula de hoje eu vou fazer uma roupagem, eu vou fazer uma abertura, certo? Desse tipo de assunto, onde vocês vão conhecer, na verdade, o que é estudado, o que é trabalhado, né, nessa abordagem aí da estrutura interna do nosso planeta. O conhecimento, o que é que nós vamos estudar, certo? Porém, em outras aulas, nós vamos detalhar cada fator, cada área dentro desse estudo da estrutura interna da Terra, toda a concepção da geologia. Nós vamos depois fazer aulas detalhadas sobre cada fator, ok? Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma amplitude, eu vou abrir o leque aí para vocês, para que a gente entenda do que se trata, qual o território que nós vamos pisar nesse exato momento, ok? É importante também você saber o seguinte, que esse tipo de assunto, ele é figura carimbada no Enem, ok, pessoal? Esse tipo de assunto todo ano cai no Enem, ok? Então, como o Enem entende que o assunto ele requer a sua complexidade, ele acaba ali também cobrando, porque vocês sabem que o Enem ele quer realmente verificar se o aluno está bem preparado ou não. Qual que é a vantagem de vocês? Vocês têm aqui na plataforma virtual um professor the best of the best. Eu vou poder ajudar bastante vocês nesse sentido, pessoal, porque, na verdade, é uma parte da geografia na qual eu me identifico muito, que é a questão física, né, da Terra. Então, eu estou no meu oceano de forma tranquila e vocês vão poder absorver e tirar as dúvidas aí comigo também de forma tranquila. No primeiro momento, geologia assusta, mas depois relaxa e a galera cai aí na linguagem e eu vou tentar passar para vocês com a linguagem técnica necessária por conta do Enem, porque o Enem ele é uma prova científica técnica que vai lhe cobrar isso, porém eu vou utilizar uma linguagem menos técnica, assim, para que vocês entendam melhor cada fundamento aí. Ok? Chamando a atenção aqui para vocês é o seguinte, eu mudei aqui, eu criei um cenáriozinho bonito aí para a gente ficar totalmente na geografia, ó. Tá vendo lá? O mapa mundi agora faz parte do nosso cenário, certo? Então é importante também que vocês criem aí o cenário de estudo de vocês em casa, né? Coloque aí na mesinha, coloque aí os livros, coloque aí o material, o computador, o celular e a sua aguinha, fique aí focado para que a gente possa também se sentir, na verdade, dentro dessa sala de aula. Ok, galera? Então vamos lá. Dando o nosso próximo passo aqui, dentro dos conceitos geográficos, nós vamos estudar agora a estrutura geológica do planeta Terra.
que é isso? Veja, estrutura. Estrutura é a base, pessoal, certo? A gente fala em estrutura, fala da base. Então, meus queridos, a base, olha, só que essa base de forma interna. O que é que nós temos dentro do planeta Terra? O que é que nós temos como parte interna do nosso planeta? Nós conhecemos muito bem, né? A superfície, a crosta terrestre, ok? A litosfera. Mas as camadas internas da Terra, até hoje, né? Nós obviamente sabemos aí, os cientistas analisaram e desenvolveram aí os conhecimentos, porém, muita teoria, né? Na prática mesmo, o que nós muitos já fizemos na Terra foi arranhar a superfície, né? Nenhum homem chegou às profundidades do planeta Terra, lá até o núcleo, por exemplo. Nós não temos nem tecnologia desenvolvida para isso. Né? Sabemos mais sobre a superfície de Marte, por exemplo, do que a estrutura interna do nosso planeta. Né? Sabemos, sim, obviamente, as teorias, porém a prática não conseguimos ainda, porque é um ambiente extremo, né? Por conta das temperaturas elevadíssimas. Nós vamos entender isso. Ok? Então, meus queridos, eu vou passar, né? Vou fazer essa releitura de forma bem dinâmica, um pouco até mais rápido do que o habitual, mas não se preocupe, porque depois nós vamos detalhar cada especificidade dessa aí em outras aulas mais na frente. Geologia tem que ser entendida na sua plenitude, com calma, porque, repito, existem características que são únicas e que a gente precisa entender para avançar. Então, um passo após o outro, ok? No primeiro slide aí, nós já vamos ver o seguinte, coluna geológica da Terra. Aí. É chamado de coluna geológica, é chamado de estrutura geológica, né? Tempo geológico da Terra, certo, pessoal? É onde nós temos aqui, que aqui já vem uma complexidade. Né? Você já dá uma olhada, já vê que a coisa não é de brincadeira. Né? Porém, se a gente parar para estudar cada era, cada período desse aqui, a gente acaba associando as situações do nosso dia a dia. Por exemplo, Jurássico, aqui na era Mesozoica, nós temos o período Jurássico. O período Jurássico, nós já estamos vendo aqui ao lado, o período dos dinossauros, onde os grandes répteis dominaram a superfície da Terra. E aí nós temos o quê? O filme que todos vocês, acredito eu, que já assistiram, Jurassic Park, ok? Parque dos Dinossauros. Então, pessoal, nós vamos depois detalhar aqui essa questão da escala geológica, da coluna geológica. Só início de conversa nós vamos separar aqui elas em eras, períodos e seres vivos, né? E aí nós temos, né, as mais antigas, onde surgiram as primeiras formas de vida nos oceanos primitivos, né? Seres autótrofos, seres unicelulares, até a questão aqui na Cenozoica, que é onde surgiu, né, no terciário, secundário terciário, onde surgiram os primeiros homens, né, o hominídeo, onde surgiu a espécie humana, ok? Mas depois vamos ver com mais calma essa questão aí da escala geológica da Terra, certo? Nós vamos. Então, pessoal, nós já temos aqui a questão da evolução, né? Questão aí da evolução geológica da Terra. Então, no vídeo que eu pedi para que vocês assistissem na aula de quarta-feira, ele é fundamental. Na verdade, aquele vídeo ele norteia todo o planejamento de geologia. É importantíssimo assistir aquele material, pessoal, porque com o conhecimento que vocês tiveram daquele material, é possível ver o processo de formação do planeta Terra desde o Big Bang, né, até a consolidação de matéria, né, cósmica, poeira, rochas ali se aglomerando até formar o nosso planeta, né? E aí, obviamente, com os processos
que ele vai sofrendo, a Terra bola de fogo, tal, e aí nós vamos agrupando até chegar numa condição ambiental atmosférica que nós temos hoje. Então, nós temos aqui os cenários de 1 a 5, certo? Aqui, semelhante ao que vocês viram lá na questão do vídeo, nós temos aqui o cenário 2, o terceiro, isso ainda terra bola de fogo. No quarto, a atmosfera primitiva, a questão do manto, aí a terra ainda muito bola de fogo, né? Mas já tinha uma atmosfera cheia de gases tóxicos, como vocês viram lá no vídeo, certo? Nenhum ser humano, nenhum ser vivo conseguiria sobreviver nessas condições ambientais aqui. E aqui nós já temos uma configuração atual. Veja, percebam a evolução daqui até chegar nessa configuração atual aqui do nosso planeta. Então, nós temos aqui, né, da superfície para o interior, né, nós temos a atmosfera, que é a camada gasosa, né, na qual nós vamos estudar em outro momento. Nós temos aqui a litosfera, pessoal. A litosfera, que é a camada das rochas, essa camada sólida do nosso planeta Terra, certo? E dentro dessa concepção da litosfera, abaixo dela, nós temos o manto superior, certo? Que já vai ser composto aí pelo material pastoso incandescente aí, o magma, certo? O manto inferior, certo? É outra camada mais interna também, e elevadas temperaturas, magma aí também, certo? O núcleo externo, ele ainda vai ser pastoso também. Ele vai ser composto de materiais, a rocha derretida, magma, material pastoso de elevada temperatura também, certo? E nós vamos ter o núcleo interno da Terra. Obviamente, nenhum ser humano foi lá, porém nós sabemos que ele é composto basicamente por ferro e níquel, né? Esses dois metais aí, ferro e níquel. E ele possui uma estrutura sólida, né? As outras camadas aí, o núcleo externo, manto inferior, manto superior, eles, a litosfera não, a litosfera é sólida, mas esses mantos aqui, inferior, superior e o núcleo externo, são camadas pastosas. Porém, o núcleo, que está numa temperatura, inclusive, maior, aproximadamente 5.000 graus Celsius, né? A temperatura aproximada da superfície do Sol, por exemplo, certo? E a essa temperatura não consegue fundir, na verdade, o ferro e o níquel, que são os dois metais que compõem aí o núcleo. Por quê? Porque o núcleo, pessoal, da Terra, ele está sobre uma pressão muito grande. A temperatura é muito elevada, mas a pressão também é muito grande, né? De todas as camadas, o peso de todas as camadas aí em cima dele acaba exercendo uma pressão muito grande, não permitindo que esse material ele se desfaça, né? Esse material ele fique consolidado ali, rígido. Então, o núcleo da Terra ele é sólido e possui uma temperatura média de 5.000 graus Celsius, ok? Então, nós temos aí a questão da estrutura interna da Terra em outro formato, né, menos detalhado como o anterior, porém dá especificamente para a gente ver, né, de forma clara essas camadas, a separação das camadas aí, certo? Nós temos aqui em cima, e aí a gente pode fazer um comparativo, que inclusive é feito lá no sexto ano, que funciona aqui também, a questão do ovo, né, pessoal? Então, seria a casca do ovo, seria a nossa crosta terrestre, ou a litosfera, aquela parte que nós estamos em cima, certo? É uma parte fininha mesmo, como, obviamente, o ovo lá, a casca do ovo é fino também, certo? E aí nós temos aqui a questão do manto, né? Vocês já viram que é uma separação entre o manto interno e externo, superior ou inferior, certo? Aqui está menos detalhado o manto.
o núcleo externo, como eu já falei para vocês, e aqui o núcleo interno, né? Uma divisão mais básica, mais direta, mas é basicamente isso, né? Manto, núcleo externo e o núcleo interno, ok? E aí nós temos a estrutura externa da Terra, onde nós vamos ver aqui a dinâmica da atmosfera, certo? Essa dinâmica da atmosfera, eu irei preparar uma aula somente para isso, certo? Ela está aqui porque ela faz contato físico com a litosfera. Porém, eu vou preparar uma aula só para a gente falar sobre ela, ok? Estrutura interna da Terra, é esse o nosso ponto, nosso alvo, nosso objetivo nessa videoaula de hoje. E aí nós temos aqui já um esquema, pessoal, só para a gente entender melhor como é que funciona. Vejam só, diferenciações químicas e físicas da estrutura interna da Terra. Como é que funciona isso, professor? A crosta, ela se comporta de forma diferenciada em conformidade com a estrutura física e química, né? Então, nós temos ali uma espessura de 8 a 75 quilômetros na crosta, certo? Um manto, a crosta, manto e núcleo, separadamente, como mostrei no slide anterior, certo? Só que há uma subdivisão dessas camadas, né, mais detalhada, onde nós vamos ter a litosfera, né? E nós temos uma espessura ali de 100 a 200 quilômetros de espessura, a atmosfera 350 a 500 quilômetros, certo? A mesosfera já a camada mais profunda, certo? E aí nós temos a litosfera rígida, a tenosfera plástica, que é aquela camada pastosa que eu falei para vocês, a mesosfera, o núcleo externo líquido. Esse líquido é pastoso, certo, pessoal? Não é bem líquido como a água, não. E o núcleo interno sólido, como eu já havia falado para vocês, por conta de toda a pressão exercida sobre o núcleo da Terra, certo? A composição química da estrutura interna da Terra. Então, veja só, pessoal, o Enem, ele costuma cobrar esse tipo de assunto, geologia, estrutura interna da Terra, a questão das rochas, tipo de rochas, sedimentação, todo esse conceito aí da geografia física relacionada à superfície e ao interior do planeta, anda de mãos dadas com a questão da química e da física, ok? Então, é importante que vocês fundamentem os assuntos de vocês de química e física com esse de geografia aí. Na verdade, como se trata de minerais, se trata de substâncias químicas, muitos deles estão classificados na tabela periódica, pessoal, dos elementos naturais, e muitos comportamentos aí, tanto da superfície quanto do interno da Terra, eles trabalham com a questão dos movimentos e das leis da física. Ora se dilata, ora se contrai, e é importante a gente entender esses fenômenos aí também com o olhar tanto da química quanto da física, certo? Por isso que ele coloca aí composição química da estrutura interna da Terra, certo? Crosta terrestre continental é composta por continental, pessoal, que nós estamos em cima, é composta por silício e alumínio, né? A grande maior parte, pessoal. Não é que não existam outros metais ou outros minerais, existem, mas a maior parte do material é silício e alumínio, né? Tem uma espessura aí de 30 a 40 quilômetros de espessura, a parte continental, a parte na qual nós estamos. A oceânica, silício e magnésio. Veja que o silício, né, questão de Enem, inclusive, ele está presente nas formações das rochas. Aí. Nas maior parte das rochas, o silício está presente. E aí diferenciou que na oceânica nós temos aí a presença do magnésio. Percebam, pessoal, também, questão de Enem, que a crosta continental ela é mais espessa, ou seja, mais larga do que a crosta oceânica. Perceba aqui que a crosta continental ela tem
30 a 40 quilômetros de espessura, e a crosta continental nós temos aqui 8 a 10 quilômetros de espessura, ou seja, a crosta oceânica ela é menos espessa do que a crosta continental. Professor, e por que isso acontece? Porque a crosta oceânica ela é mais fina, digamos assim, do que a crosta continental. Pessoal, isso se dá pelo processo de deposição geológica ali.